Eu quero convidar você que trouxe a palavra de Deus a abrir juntamente comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 14 a seguir, nos diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Amém? Nesta noite eu desejo compartilhar uma palavra com vocês a respeito de uma manifestação de fé. Nos últimos dias, nós temos caminhado debaixo de tantas palavras proféticas, da forma que Deus tem ministrado, Deus tem nos orientado, e Deus tem nos chamado para dar voz à nossa fé, mover a nossa fé, ter reações que possam trazer a existência, trazer o acontecimento, a manifestação desta fé. Porque muitas vezes nós falamos de fé. E aí quando falamos, tentamos trazer um romantismo. A fé é uma coisa linda, é uma coisa bonita. O irmão que ora tem fé. A irmã é uma irmã de fé. E a gente traça vários conceitos, várias coisas que até mesmo queremos assim embelezar essa coisa da fé. Mas nos chama a atenção que a fé não é algo tão bonito, algo que chega em um cenário tão fácil, algo que chega em um lugar apropriado. Não. A fé, ela chega justamente em um lugar improvável. Quando nós vemos todas as portas se fecharem, todas as saídas, todas as oportunidades que a gente pensava ter, parece que sumiu. Parece que foi embora. Quando a gente vê a enfermidade bater na nossa porta, quando a gente recebe o não de alguém que nós nunca imaginávamos que um dia ia falar não para nós, aí o Senhor começa a preparar um ambiente onde Ele nos chama a viver por fé, a ter esta convicção da fé, esta certeza. Porque a fé não é um sentimento. Porque tem aquele dia que você sente. Tem aquele dia que a gente não sente. Tem aquele dia que a gente quer pregar o evangelho para todo mundo. Quer converter todo mundo. Tem aquele dia que a gente não sente nem vontade de vir no culto. Então não podemos basear a nossa caminhada de fé firmada neste sentimento que tem hora que vai, tem hora que não vai. E quando nós falamos de fé, vem logo a imagem de Abraão. Abraão foi alguém que se destacou por deixar esta fé fluir dentro da sua vida, ser manifestada de uma forma poderosa e até mesmo impactar gerações. Só que quando Deus fala para Abrão, o Senhor nos diz justamente que, naquele momento, ele vivia nos últimos dias da sua família, já na velhice, não tinha-se tanta pretensão mais, porque um homem que com quase 100 anos, sua mulher com 90 anos, irmãos, eu creio que se naquela época tivesse Datena, ele estava lá assistindo Datena. Eu creio que
de uma certa forma, ele não iria se atentar para tantas coisas que Deus ainda queria fazer. Mas, de repente, Deus chega para Abrão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagina você ouvir uma voz, você que está em um bom emprego, está em uma vida estruturada, caminhando bem, vivendo o melhor tempo da sua vida. De repente Deus chega para você e fala: para tudo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque tu serás uma bênção. Farei de ti uma grande nação. Irmãos, parece que deu uma loucura em Deus. Se a gente for olhar pelo campo da lógica, Deus poderia escolher alguém jovem, como o Senhor escolheu Davi, na flor da juventude. É um tempo tão propício da sua vida, é um tempo tão oportuno. Aí agora Deus resolve, e no mais improvável, no mais incerto, e o Senhor estabelece uma promessa. É por isso que eu entendo que o Senhor te trouxe nesta noite, neste lugar. Porque no meio de tantas incertezas, tantas coisas que parece que estão caminhando fora do trilho, não acontece, não flui, o cenário não é propício, o ambiente não é favorável. E aí agora o Senhor começa a falar contigo. Começa a te dizer que em tudo isso que você está vivendo, que você está passando, existe uma promessa liberada por Deus, que não depende da possibilidade humana, que não depende dos recursos desta terra, que não depende do favor do homem, mas da graça de Deus, daquilo que Deus tem para revelar, para fazer através da sua vida. O interessante é que Deus chega e começa a falar: sai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, eu creio que houve um temor na alma de Abrão naquela hora. Houve um temor, por quê? Porque a rotina do dia a dia, ele já conhecia. Ele já sabia. Mas entrar em uma novidade de vida, muitas vezes nós ficamos confusos. E aí, eu vou ou não vou? Será que é Deus que está me falando? Ou é a voz da minha consciência? Será que é o meu coração? Ih, se for o meu coração, aí é que eu estou perdido, porque o coração é enganoso e corrupto. E agora, o que é que eu faço? Mas a voz de Deus, quando ela começa a soar no nosso íntimo, ela começa a queimar na nossa alma. Irmãos, e uma coisa é certa: por várias portas que estiver na nossa frente, nós só enxergamos aquela, porque o Espírito de Deus mostra com clareza esta vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Só que neste exato momento, quando ele começa a perceber que era hora de ir, ele decide não ir sozinho. Ele busca alguém que não fazia parte do propósito, um homem chamado Ló. Irmãos, e aí agora tudo muito bonito que estava sendo estabelecido, que estava sendo formado pela vontade soberana de Deus, entra Ló a convite de Abraão. A palavra nos fala que quando Ló chega e se une, irmãos, começou a haver confusão
entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E a palavra nos fala que esta confusão chegou até Abraão. Eu sei que há pessoas em nosso meio que você já começou um propósito muito bonito na sua vida. Você idealizou, sonhou, acreditou, e de repente entra alguém pelo meio que não faz parte do propósito de Deus, que trouxe consequências dolorosas, que trouxe circunstâncias que até hoje você paga o preço. Isso deixou marcas da sua alma, no seu coração, que tem impedido você de caminhar, de acreditar que ainda vale a pena um novo começo, tentar um recomeço, se levantar e acreditar que Deus ainda pode fazer nova todas as coisas. E a palavra nos relata que a confusão estava armada entre eles dois. Aí chega uma hora que Abraão pega e fala: olha Ló, escolhe um caminho que você deseja ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. Mas nós não damos certo mais junto. E aí Ló olha, Ló não era menino, vê os campos do Jordão, tudo muito cheio de pastagem, a melhor região, o melhor lugar. Pega o seu povo, pega o seu exército, as suas criações e leva tudo junto. E aí, irmãos, a palavra nos relata que quando Abraão olha, o que sobrou para ele foi a região de Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades que foram destruídas por causa do pecado. Só que quando ele chega próximo àquele lugar, que era um lugar terrível, um lugar totalmente desfavorável, Deus volta a falar com ele novamente. O Senhor chega para Abraão e fala: olha como são o pó da terra, olha como é o pó da terra, assim será a sua descendência, porque eu vou te abençoar, e eu quero te abençoar de uma forma que não depende do lugar onde você está, onde você se encontra. O que eu quero falar para você aqui nesta noite? O Senhor é o Deus que está te vendo, que está te contemplando, está enxergando tudo que você está passando, independente de onde você se encontra. Ele está te vendo aí. E o que é mais importante nessa situação é que existe uma palavra de vitória, uma palavra de Deus, algo que foi estabelecido pelo Pai sobre a sua vida que ninguém pode revogar. Pastor, mas eu estou passando por isso. Eu estou devendo o banco até hoje por causa de uma sociedade que eu entrei errada. Pastor, eu não vejo mais possibilidade do sonho acontecer. O Senhor fala para você nesta noite: persevera, aguenta firme. A fé precisa ser manifestada. É neste ambiente do improvável. É quando tudo está de mal a pior. É quando tudo está ao contrário. É nesta hora que o Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo. A promessa está de pé. A promessa foi eu que fiz. Falta pouco tempo. Os dias estão chegando e as coisas vão começar a encaixar. Irmãos, é nesta hora que o de repente de Deus acontece.
é quando a gente não imagina, é que Deus cria uma oportunidade de milagre. Eu lembro quando a Cláudia chegou aqui na igreja. Faz assim, Claudinha. Isso. Irmãos, ela morava aqui perto. Não tinha pretensão nenhuma de chegar aqui. Ia pela outra rua, de repentemente, mudou o percurso, passou aqui na frente, viu o nome Jesus. De repente, viu a placa da igreja. Entendeu que o Senhor estava chamando ela para um novo tempo. E a partir do dia que ela entrou neste lugar, Deus ajustou tudo que precisava ser ajustado. Um ambiente totalmente improvável, que ela nem imaginava. O Senhor a trouxe para perto, porque Deus é especialista em criar oportunidade no caos. Talvez o desejo do seu coração nesta noite é jogar tudo para o ar, é abandonar a fé, é achar que não tem mais jeito, ficar tentando culpar um, culpar outro. Nesta noite, joga as culpas de lado, olhe para Jesus. É Jesus que vai mudar a sua história, é Jesus que vai entrar nesta situação, e não está perdido, porque a última palavra é de Deus. É Deus. O médico pode ter falado, o diagnóstico é esse. O advogado pode falar, não tem mais jeito. Enquanto isso, você precisa permanecer. É falar para você mesmo, Senhor, eu creio, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque Deus me prometeu. Foi o Senhor que falou comigo. Irmãos, e Abraão começou agora a ver a grandeza de Deus no meio do caos. Começou a viver uma experiência poderosa com Deus. E aí, lendo a palavra do Senhor, o Senhor, depois de ter passado tantos anos, o apóstolo Paulo faz uma alusão à vida de Abraão. E começa a falar. Eu quero que você que trouxe a palavra, abra comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 4, verso 17 a seguir. Olha só. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, a quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se, sim, pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara, que já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glórias a Deus. Não foi enfraquecido. Quando ele olhava para o seu corpo, todo deteriorado pela idade, Sara já enfrentando a velhice, ele se apegou ao falar de Deus, ele se apegou à voz do Senhor, e não duvidou, e acreditou, e permaneceu, e deixou um legado de fé para o povo de Israel. Muitas vezes Deus permite a perseguição bater, muitas vezes parece que o sonho é cortado pelo meio. E aí a gente pergunta, onde é que está Deus nesta hora?
Cadê Deus que não age? É o Senhor te chamando para uma experiência. É o Senhor criando a plataforma do milagre. Tudo que Deus quer é que a bênção não se torne maldição. Para sermos abençoados, primeiro Deus prepara o ambiente. Primeiro Deus trabalha em nós. Deus molda as nossas vidas. Agora, enquanto tudo isso acontece, é preciso a gente permanecer, perseverar na fé, tem que permanecer, tem que declarar a palavra, tem que crer no coração, porque fiel é o que prometeu. E nesta noite, o Senhor está falando para você neste lugar, o Senhor está trazendo à sua mente que existe esta promessa, é uma promessa que precisa de fé, é algo que o Senhor já preparou tudo. E Deus está te colocando nesse tempo. Deus está trazendo este momento. Oh, aleluia! Quando nós caminhamos assim, nós começamos a enxergar os últimos passos no deserto. E enxergar a terra prometida na nossa frente. Nesta noite, não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de deixar o projeto de lado, mas é tempo de crer. Ainda nestes poucos meses, quase 4 meses, que falta para findar este ano, Deus vai promover. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Uma grande virada na sua vida. Naquilo que para você é totalmente impossível. O Senhor nesta noite entra nesta causa ao seu favor e traz à existência o milagre. Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. Oh, aleluia!